agora há pouco ao vivo na página da nossa deputada Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, falando da reforma da Previdência, e agora eu voltei aqui para minha própria página, porque nós estamos de fato no clima de carnaval, estamos entrando aí os blocos de rua, está tudo para cima, alegria, protestos também no carnaval, o que é muito interessante. Mas no Rio de Janeiro em particular, o clima do carnaval não abafa o sofrimento de muitas pessoas, particularmente as mães que perderam seus filhos no dia de anteontem e ontem, nos tiroteios, nas operações que foram feitas nas favelas do Rio. Então eu gostaria, antes de também entrar nessa confusão do carnaval, eu gostaria de, pelo menos, registrar a minha indignação, a minha solidariedade e a partir, inclusive, de um texto que eu recebi hoje da Gisele Martins, ali do Complexo da Maré, onde ela intitula As Favelas Cariocas Pedem Socorro. E ela diz claramente o seguinte, que as pessoas que não moram nas favelas, e isso é fato, não conseguem muitas vezes compreender ou não conseguem enxergar o sofrimento de quem vive lá. Ela relata as 14 horas de tiroteio que ela viveu, as 40 escolas fechadas, os 5 postos de saúde e o desespero que as pessoas viveram em função das operações do BOPE, do CORE, toda a polícia, entrando, atirando e nesse processo a morte do adolescente de 13 anos, né, e mais outras pessoas que foram assassinadas, se utilizando inclusive da lei do auto de resistência que a gente tenta mudar, em que primeiro atira, depois pergunta quem é. E nisso vão os inocentes sendo assassinados, crianças, meninos, adolescentes, dentro de casa, às vezes jogando futebol ou então atravessando a rua para ir para a casa de um amigo no meio daquele fogo cruzado, que se virou uma verdadeira guerra contra os pobres. E o pior disso tudo, que isso revela uma absoluta falência da política de segurança pública. E não é falta de proposta, não é falta de construção de proposta, de legislação, de saber o que fazer, mas não fazem. Esse governo sem autoridade nenhuma, governador cassado recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral, muita gente presa, muita falta de planejamento, muita corrupção, uma polícia faltando efetivo e uma polícia que não tem comando do governo, uma polícia, uma boa parte dela não capacitada para esse trabalho, até envolvida em muitas coisas, uma polícia que não tem uma visão, uma predominância investigativa, né? Nós precisamos enfrentar o mercado clandestino de tráfico de armas e drogas, onde as facções crescem, perversidade cresce. A quem interessa esse mercado clandestino de armas e drogas? Nós precisamos debater, enfrentar isto. Qual é o papel, de fato, das forças federais, estaduais e municipais? Qual é a integração existente? Qual é o preparo dessa polícia? Qual é a capacidade de inteligência e de investigação para localizar e enfrentar de forma cirúrgica esse processo? Ao invés de sair dando tiro, de qualquer maneira, fechando 3 vias ao mesmo tempo, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, população das favelas sendo assassinada e todos os outros também correndo risco de vida em toda a cidade. Então, sinceramente, eu quero me solidarizar, me identificar com esse sofrimento e ao mesmo tempo dizer que eu, como deputada federal, muitas vezes tentei trabalhar e elaborar e trabalhar junto para que algo de fato efetivo fosse feito, mas a gente não consegue, porque esses governos não aceitam esse tipo de contribuição e muito menos estão dispostos de fato a resolver. Faliu a política da UPP, como faliram outras políticas, porque esses governos de fato não trabalham para resolver o problema central, que é de fato investigar, punir cirurgicamente, enfrentar questões estruturais da desigualdade social, das oportunidades de trabalho, das oportunidades culturais, educacionais e, ao mesmo tempo, punir o que tem que punir. Enfrentar esse mercado de armas e drogas, os contrabandos, os fuzis, tudo isso que todo mundo sabe que existe por aí. Reduzir o número de armas em circulação. Então, é necessário que a gente, de fato,
tem uma mudança política, uma mudança nos níveis de governo, outras autoridades políticas que têm um compromisso de fato com a sociedade para que uma política de segurança efetiva seja realizada, protegendo o cidadão e não ter o cidadão como inimigo do Estado. A gente vive o terrorismo de Estado e vive uma insegurança da sociedade. E isso não pode ser simplesmente abafado ou nublado pelo espírito de carnaval, mesmo que a gente queira a alegria, queira esse desabafo que o carnaval nos permite, mas eu não poderia deixar de falar com vocês sobre isso, que eu registrei da tribuna da Câmara, mas eu queria falar porque a gente não pode esquecer que tem pessoas sofrendo, mesmo tendo a alegria do carnaval. Então a minha solidariedade a essas famílias, a essas pessoas, e ao mesmo tempo desejar um bom carnaval e muita alegria para o conjunto dos cariocas e fluminenses, que também precisam se divertir para poder ultrapassar essa fase tão difícil que a gente está vivendo.